Bem, boa noite, estamos aqui mais uma vez para o estudo Perguntas de Deus, nossa série de mensagens de estudo. O estudo de hoje é o estudo número 6, Perguntas de Deus, quem fez a boca do homem? Êxodo 4:11. Convido você a abrir a sua Bíblia também lá em Êxodo, capítulo 4, verso 11, e vamos ler. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 4, verso 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Vamos orar? Amado Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Abençoa, Senhor, a tua palavra em nossos corações. E em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque podemos, Senhor, estudar a tua palavra. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui. Abençoa aqueles que vão entrar. E em nome de Jesus, nós te agradecemos com ações de graças. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá. Bem, nós estamos aqui no estudo 6. Semana passada nós tivemos aí um estudo bem próximo a esse, né? Foi o estudo que nós tivemos aí também em Êxodo capítulo 4. E no estudo 5 nós vimos a pergunta feita por Deus a Moisés sobre o que estava à mão daquele que ousou ir até a sarça que queimava. Aquela sarça ardente, né? E Moisés foi até aquela sarça e Deus, daquela sarça, fez uma pergunta. E esse foi o estudo da semana passada, o estudo número 5. O objetivo daquele estudo era focar a atenção de Moisés no instrumento comum que ele já tinha nas mãos, que era aquela vara, o cajado, né, o bordão, para mostrar que Deus usaria aquele objeto comum para fazer algo extraordinário. Tem um vídeo do estudo passado, você pode acompanhar tudo isso vendo o vídeo do estudo número 5. E Moisés foi conduzido a olhar para aquilo que ele possuía nas mãos, antes mesmo de mostrar o que Deus poderia fazer através daquele objeto. Isso está lá em Êxodo 4, verso 2. Então, nesse mesmo contexto de dúvida e de temor que estava sobre a vida de Moisés naquele momento, do estudo número 5, também está nesse estudo número 6, porque nós estamos agora em Êxodo 4:11, naquele encontro extraordinário no deserto. Em frente àquela sarça que queimava, mas que não se consumia, surgiu ainda uma outra pergunta que Deus fez para Moisés. Como nós lemos aí, em Êxodo 4:11. Quem fez a boca do homem? Nos versos anteriores, se você voltar lá no texto bíblico, deixa eu focar aqui para você dar uma olhadinha. Se você olhar aqui nos textos, no texto anterior, né, nos versos de 3 até o verso 9, Deus mostrou coisas extraordinárias que seriam feitas através daquele bordão, né? Você vai ver que o bordão virou cobra, a mão de Moisés vai ficar leprosa, branca como a neve, as águas do rio se tornariam em sangue sobre a terra seca, né? E isso tudo era para quê? Para que Deus pudesse mostrar para Moisés e provar para Moisés que ele era um enviado de Deus. E isso serviria para mostrar para os seus conterrâneos que ele iria até Faraó, né, até os hebreus que estavam no Egito, e isso iria mostrar para os seus conterrâneos, os seus parentes, né, aqueles que são da casa de Israel, que ele era o enviado do Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, né? E mesmo assim, você vai perceber aí que Moisés aplicou mais uma desculpa. Moisés vai dizer no verso 10, se você voltar lá, deixa eu retornar aqui, no verso 10, então Moisés disse: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Olha só, Moisés está dando aí mais uma vez uma desculpa. Moisés está dando a desculpa de que ele não queria ir para o Egito e ele estava alegando que ele não sabia falar bem, que ele tinha uma língua pesada. Alguns estudiosos dizem que ele era gago e que ele não teria dificuldade de levar a mensagem que Deus estava querendo que ele levasse. Mas a sua desculpa, ela é muito mais profunda. Ela é muito mais profunda. Se você voltar lá de novo em Êxodo 3, veja quais foram as perguntas que Moisés fez para Deus quando Deus se manifestou para ele. Vamos lá. Êxodo 3, no verso 4. Deus chama ele, Moisés, Moisés, ele fala: eis-me aqui. Você vê que Moisés, ele de forma bem espontânea, ele se dispõe a Deus. Ele fala: eis-me aqui, eu estou aqui. Eis-me aqui. Não é? Você vê aí. Então você vai ver que depois Deus começa a conversar com ele
E Deus fala que ele vai até Faraó, e aí olha no verso 11. O verso 11 vai estar escrito assim, ó. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés está mais uma vez fazendo uma pergunta para Deus. E aí você olha o verso 13. O verso 13 ele vai continuar. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que direis a ele? Nós já vimos isso também na semana passada, que Moisés queria saber o nome de Deus. Eu falo para eles quem apareceu para mim. Quem que apareceu para mim? Quem que apareceu? E aí você vê também depois, no capítulo 4, também no verso 1, mais uma vez, respondeu Moisés: eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Mais uma vez, Moisés está com a dúvida, Moisés está com medo e está dando desculpas, desculpas atrás de desculpas. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, como nós vimos aí, no verso que antecede esse nosso estudo. Ah, eu nunca fui eloquente, eu tenho língua pesada. Você vê aí que as desculpas de Moisés cada vez se agravam mais e elas levam a uma condição muito diferente do começo do que Moisés falou. Moisés, logo quando foi contatado, disse: eis-me aqui. Você vê aí, e por derradeiro, né, no verso 13, ele vai falar isso, e: ah, Senhor, envia outro. Olha no verso 13, no final do verso 13, ele vai falar: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Não quero. Você vê as desculpas que Moisés está dando. Moisés estava querendo dizer: o problema não está nas coisas fora de mim. Porque nós vimos no estudo passado que Deus já mostrou para Moisés que o instrumento que ele usava, que era um instrumento comum, um instrumento fora de Moisés, seria usado de maneira maravilhosa para que Moisés tivesse sucesso naquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas as desculpas de Moisés, elas estão se agravando e elas estão mostrando para Deus, estão mostrando para nós, que o problema não é o que está fora de Moisés. O problema não é o faraó. O problema não são as pessoas que não vão acreditar em Moisés. O problema não está na linguagem que Moisés usa ou o jeito que Moisés fala. O problema está dentro de Moisés. A pergunta de Deus, quando a gente vê aí, desse estudo, tem pelo menos 3 sentidos específicos. E isso pode servir para você. De certa forma, pode servir para você. Você pode estar dando desculpas para Deus. Porque talvez o problema não esteja fora de você. Talvez o problema esteja dentro de você. Você vê que a pergunta que Deus faz para Moisés tenta despertar Moisés. Moisés, quem fez a boca do homem? Foi essa a pergunta do nosso estudo de hoje. E essa pergunta ela tem 3 sentidos específicos. O primeiro é silenciar a insegurança de Moisés. A insegurança representada pela limitação humana. O segundo ponto, o segundo sentido, é evidenciar a suficiência do Deus Todo-Poderoso em tudo. E o terceiro sentido específico dessa pergunta de Deus é que o propósito de Deus nas capacidades e incapacidades humanas. Você vai aprender nesse estudo que nas capacidades e nas incapacidades humanas há um propósito de Deus. Deus é perfeito em seus propósitos. Você vê aí que, primeiro ponto, né, Deus silencia a limitação humana. Moisés estava olhando para si mesmo, estava olhando para os seus traumas, para as suas frustrações, para os seus erros, para a sua vida que se tornou inferior à sua vida anterior. A sua vida anterior, antiga, era a vida de um príncipe. Agora, ele é um pastor que anda no meio do rebanho, no pó do deserto, no sol escaldante e no frio terrível da noite, cheirando a ovelha. Então ele olha para ele e diz: nossa, eu tinha uma posição anterior, agora eu tenho uma outra posição que é uma posição inferior. Moisés, dentro dessa perspectiva de olhar para si mesmo, ele não estava ouvindo atentamente o que Deus dizia. Ele apenas escutava. Você sabe qual a diferença? Escutar é receber sons, é perceber sons no ambiente. Você às vezes está na sua casa, você escuta um som de uma moto passando, um carro buzinando, você está escutando. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é um ato que envolve atenção, envolve presença dentro da comunicação. É uma ação inteligente de
processamento do que está sendo ouvido. Você já ficou assim, paralisado, em um estado em que você escuta o que as pessoas estão falando, mas você não ouve o que elas estão falando? Já passou por isso? Às vezes você está agora. Às vezes eu estou aqui falando, você só está escutando. Você não está ouvindo. Você às vezes pode estar envolto num ambiente em que a sua atenção é tirada. E você não ouve o que está sendo falado. Você está apenas escutando. O escutar, ele não tem uma ação de inteligência. O ouvir tem. O ouvir tem. Deus está direcionando Moisés para olhar para Deus, o Todo-Poderoso. E como é que Deus faz isso? Veja quantas vezes ele se identificou como sendo o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Foram 4 vezes. Depois você pode conferir aí. Foi em Êxodo 3:6, Êxodo 3:15, Êxodo 3:16 e Êxodo 4:5. Nessas 4 ocasiões, Deus fala claramente para Moisés: eu sou o Deus dos teus pais. Ou, mais específico, em algumas vezes, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus está revivendo na memória de Moisés o que ele já fez pelos pais da fé. O que Deus já fez por Abraão? O que Deus já fez por Isaac? O que Deus já fez por Jacó? O que Deus já fez pelo teu pai, Moisés? Se Moisés está vivo, ele tem uma grande influência do pai e da mãe de Moisés. Deus está revivendo isso na memória de Moisés. Depois de trazer à memória de Moisés o cuidado e a presença de Deus na vida dos seus antepassados, Deus pergunta para Moisés. E ele pergunta para mim e para você também hoje. Quem fez a boca do homem? Deus, ele está levando Moisés, ele está levando a mim, e ele está levando você agora a ter uma percepção diferente e uma mudança de perspectiva. O foco não deveria estar na limitação do homem. O foco deveria estar na soberania do Criador. Olha que fantástico isso. Deus, ele quer evidenciar o seu poder. Deus, ele revelou mais ainda para Moisés que o seu envio aos israelitas no Egito poderia ser difícil. Deus não escondeu isso de Moisés. Mas no final, eles ouviriam Moisés. Porque os 3 sinais que Deus deu para Moisés, como a gente viu lá no começo de Êxodo 4, que é a serpente, o cajado virando serpente, a mão que fica leprosa e o sangue, a água derramada na terra seca que vira sangue, esses 3 milagres iam fazer convencer aquelas pessoas. E se Deus não tivesse certeza que aquelas pessoas seriam convencidas por isso, ele teria dado um 4º milagre, ele teria dado um 5º milagre, ele teria dado um 6º milagre. Mas Deus não precisou dar 4, 5 e 6 milagres. Ele precisava só de 3. Deus não dá uma 4ª alternativa. Eles ouviriam Moisés com esses 3 sinais que Deus já tinha dado. Mesmo diante da revelação divina, Moisés hesita. Moisés vai falar: Senhor, envia outro, como a gente leu aí, em Êxodo 4:13. Envia outro, Senhor, não envia eu não. Isso mostra um problema no coração de Moisés. Moisés estava com um problema no coração. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Quantas vezes? Nós apontamos nossas fraquezas, nós apontamos os nossos defeitos, os nossos erros, e eles existem. Eles são realidade na nossa vida. É real. Mas nós ignoramos a evidência do poder divino que opera nessas fraquezas nossas. Nesse trecho, não sei se depois você dá uma olhada, mas tem 7 vezes que Deus fala para Moisés: eu te enviei, eu serei contigo, eu serei a tua boca. Em 7 ocasiões, Deus vai falar para Moisés: eu te enviei, eu serei contigo, eu serei a tua boca. Você consegue perceber como isso é importante? Muitas vezes a gente lê o texto bíblico, né, e nós não damos importância para aquilo que está ali, muito específico, da presença do Senhor na vida daqueles personagens, e também nós não percebemos a presença do Senhor nas nossas próprias vidas, no direcionamento que nós recebemos de Deus.
Você pode ficar chocado com o que eu vou dizer agora, mas nós precisamos aprender que Deus não quer tirar a nossa limitação, mas Ele quer usar a nossa limitação. Vou repetir para você gravar. Deus não quer tirar a sua limitação. Deus quer usar a sua limitação, garantida pela presença de Deus, para realizar atos poderosos, para que esses atos poderosos deem louvor e glória para Ele, não para nós. Não é para a gente honrar a nossa limitação. Não é para a gente inflar a nossa limitação e falar, nossa, eu sou tão fraquinho, mas eu sou bom, hein? Não é para isso. É para Deus usar a nossa limitação para a honra, glória e louvor dele mesmo. Por quê? Como eu disse para vocês, o propósito de Deus nas capacidades e o propósito de Deus nas incapacidades humanas. O princípio espiritual que está aqui nesse texto, ele é claro. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os que são chamados. Isso é um bordão típico evangélico que a gente pode já ter ouvido várias vezes, mas às vezes não entra na nossa cabeça isso. Deus não chama os capacitados. Deus capacita os que são chamados. Esse é um princípio bíblico. É um princípio bíblico sobre soberania de Deus. A capacitação divina é que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu estou te capacitando. Olha o que eu estou fazendo, Moisés. E às vezes nós mesmos não olhamos essa capacitação que é feita na nossa própria vida. Você vai ver lá, eu queria que você olhasse de novo lá em Êxodo 4, eu vou colocar aí na tela, Êxodo 4, Êxodo 3, verso 4, né, para falar mais certo. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, Deus sabe quem é você. A história de Moisés começa a ser mudada na hora que Deus te reconhece. Olha que fantástico isso. E aí eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, se você puder, lá no final da Bíblia, no Novo Testamento. Eu vou colocar aqui na tela também. Eu já falei isso no estudo da semana passada, mas vou falar de novo porque o texto é muito apropriado. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aí eu pediria para você ir para 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, no verso 6. Dá uma folhada aí, algumas folhas para frente. Capítulo 12, verso 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. E a outro, operações de milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Você vê aí que Deus escolhe coisas loucas. Deus ensina e dá habilidades diferentes para cumprimento dos seus propósitos. E aí eu peço para você ir até 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha isso. Que coisa, que coisa. No caso de Moisés, Deus ainda concede uma ajuda adicional. Se você olhar lá em Êxodo 4, eu vou pôr aí de novo para você, Êxodo 4, 14, depois que Moisés fala, não, envia outro.
Deus vai falar para ele assim, ó, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Isso aqui revela duas coisas muito interessantes. A primeira coisa era que Deus já sabia das justificativas de Moisés. Deus não foi pego de surpresa. Enquanto Moisés estava começando a fazer as suas desculpas, Deus já estava mandando Arão vir. Olha que interessante. E Deus também sabe da nossa limitação. Então ele nos prepara, ele nos dá a chance, ele nos dá aquilo que nós precisamos. Ou seja, Deus supre todas as formas necessárias para o cumprimento do seu propósito, como nós já lemos aí em Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Você pode ficar confuso, um pouco confuso, com a continuação da nossa pergunta de hoje. Não sei se você reparou, eu ainda não li o texto inteiro. Êxodo 4, verso 11. Olha o texto inteiro. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Eu parei até aqui só. Mas o texto continua falando assim, ó. Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu o Senhor? Vai agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Você sabe que tem gente que vê o milagre acontecendo, mas vai se apegar em coisas pequenas que aconteceram ali no cantinho e esquece de ver o milagre, mas vai ficar falando só daquele negocinho que está lá. Alguém pode falar assim, como assim, Marcelo? Marcelo? Na continuação ali da pergunta, é Deus que faz o mudo? É Deus que faz o surdo? É Deus que faz o cego? O texto é impactante, porque alguém, ao ler esse texto, em toda a sua plenitude do texto que está dizendo e evidenciando a soberania divina, a pessoa vai deixar de ver a soberania divina para olhar esse detalhe e falar assim, nossa, mas então quer dizer que aquele mocinho ali que está mudo, ele está mudo por culpa de Deus, Deus é que fez ele ficar desse jeito, o mudo, o cego, o surdo, aí vão falar, esse Deus é cruel, esse Deus é terrível. O texto é impactante porque afirma que Deus não apenas cria capacidades, mas ele também permite limitações. Por isso que ele é o Deus das capacidades e das limitações. O mudo, o surdo, o cego são limitações físicas. A pergunta de Deus revela que todas as capacidades humanas têm origem nele. E as limitações humanas são para a glória de Deus. Isso é que as pessoas não percebem. As pessoas olham para isso e vão criticar, vão fazer pontos negativos. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, as capacidades humanas são capacidades que têm origem em Deus. Mas as limitações humanas são limitações que existem e são permitidas por Ele para que seja revelada a glória de Deus. Nada no ser humano é independente de Deus, é isso que a gente tem que entender. Nada no ser humano é independente de Deus. Nem as habilidades e nem as limitações. Tudo é para a honra, glória e louvor de Deus. Isso nos ensina que as nossas habilidades não são mérito nosso. Ah, Marcelo, eu sei muito bem fazer tal coisa, eu sou muito hábil com as mãos, eu faço coisas de artesanato, eu toco violão, de ouvir. Nossa, eu tenho muitas habilidades. Não é mérito seu. É mérito de Deus. Foi Deus que colocou isso no homem. E as nossas limitações? As nossas limitações não são obstáculos para Deus. Isso não significa ausência de amor. Isso não significa ausência de amor. Mas sim, presença de propósito. Esse é o princípio que é revelado de forma mais clara em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, esse princípio é revelado de forma mais clara. Nós vemos na Bíblia que Deus usa a limitação para revelar a sua glória. Quer alguns exemplos? Alguns exemplos? Vamos lá para 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não
de nós. Olha o que Paulo está dizendo aí. Nós temos o Espírito Santo, nós temos as habilidades, nós temos o dom da vida em um vaso de barro. Um vaso de barro. Por que ele diz um vaso de barro? Quem já ficou doente? Quem já teve problema de saúde? Quem já teve problema de mobilidade? Algum outro problema? Eu já tive um AVC. Fiquei 2 dias sem enxergar direito. É terrível. Eu sei o que é ter uma incapacidade. Você ter um problema desse. Eu sei o que é. Por quê? Porque eu sou um vaso de barro. Mas tudo que acontece em mim é para que o poder de Deus, a excelência do poder de Deus, seja revelado em nós. Olha aí, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que coisa. A limitação de Moisés não era um impedimento, era uma oportunidade para Deus agir. Nós nunca pensamos nisso. Que o impedimento que nós temos, ela se torna, e ela pode se tornar, se houver uma disponibilidade nossa, uma oportunidade para Deus agir. Quando os discípulos, lembra dos discípulos de Jesus? Os discípulos, eles eram vistos como incapazes. Por que eles eram vistos como incapazes? Porque eles não eram doutores da lei, eles não conheciam nada. Você vai ver, eu vou colocar aí na tela para você, em Atos 13, Atos 4, 13, Atos capítulo 4, verso 13, você vai ver que aqueles homens que estavam interrogando Pedro e João, Pedro estava lá, cara. Pedro, você sabe como que ele era. Você conhece o Pedrão, não conhece? Eles olhavam para Pedro e João e eles falavam como é que esses homens iletrados e incultos podem estar falando essas coisas que eles estão falando. Eles se admiraram. Por quê? Porque Deus pega o humilde, aquilo que nada é, aquilo que é inferior, aquilo que é fraco, e faz a sua obra acontecer. Então, quando você olhar de novo para uma situação sua, que te traz um receio, um medo, se você está sendo guiado por Deus, fique firme. Fique firme. Se você estiver sendo guiado por Deus. Se você estiver nos caminhos de Deus, fique firme. É uma oportunidade de Deus agir. Você vai ver aí que o diferencial dos apóstolos não era uma Bíblia debaixo do braço. O diferencial dos apóstolos não era carregar um crucifixo de pendurado no pescoço numa correntinha de ouro. Não era falar a paz do Senhor, irmão. O diferencial dos discípulos, o diferencial dos apóstolos, é que eles andaram com Jesus. E eles andavam com o Espírito Santo. Por quê? Porque se a gente volta lá no verso que a gente leu, você vai ver aí, no final, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É esse o diferencial. O diferencial é você ser reconhecido como alguém que anda com Deus. Assim como Deus estava dizendo que andaria com Moisés no texto que nós estamos estudando. Ou mesmo quando perguntaram para Jesus. Lembra a pergunta que fizeram para Jesus lá em João 9,3? Em João 9,3, eu vou colocar aí para você. João, Evangelho de João 9,3. Perguntaram para Jesus, esse daí que está cego, esse que está com uma incapacidade, esse que está com uma limitação, Jesus, não é Deus que fez ele? Deus não fez ele? O próprio texto bíblico não diz que Deus faz o cego? Por que ele está desse jeito? Quem pecou? Os seus pais ou ele mesmo pecou? O que Jesus respondeu? Jesus respondeu, não, é verdade. Deus faz isso porque, puxa, Deus fez um cego. Não. Olha a resposta de Jesus. Nem ele pecou e nem os seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, que texto fantástico. A resposta de Jesus foi essa. A incapacidade é uma maneira de poder se manifestar o poder de Deus nessa pessoa. Foi também Jesus quem falou. Vou colocar aí para você também, você pode abrir. João, capítulo 15, verso 5. Ele disse, eu sou a videira,
vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Texto fantástico. Jesus afirmou isso. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, você e eu, nós não podemos fazer nada. E Deus estava convidando Moisés: eu andarei com você, eu irei com você, eu te enviarei, eu serei a tua boca. Vamos, Moisés. Paulo resume esse princípio lá em 2 Coríntios 12, 10, como ele diz: porque quando sou fraco é que eu sou forte. Bem, a conclusão do nosso estudo. A pergunta de Deus para Moisés não era para obter uma informação. Isso você já sabe, você que tem acompanhado os estudos, nós já estamos no estudo número 6. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus está em todo lugar e Deus é o Todo-Poderoso. Quando ele faz uma pergunta, ele tem algo especial para aquele que recebe a pergunta. Ele não queria uma informação de Moisés. Ele não queria que Moisés falasse: ah, Deus, é o Senhor. Não. Mas aquela pergunta era para transformar a visão de Moisés agora para o seu interior. No estudo passado, Moisés segurando aquele cajado, aquele bordão, a visão de Moisés era para atentar para aquele objeto, para que Moisés pudesse ver aquilo que já estava na mão dele. Agora Moisés tem que olhar para dentro de si e ver que Deus está com ele. Deus está com ele. Moisés viu uma limitação e uma incapacidade. Deus via um propósito e uma oportunidade de fazer uma grande manifestação da sua glória no Egito. Assim também acontece conosco. Deus conhece as nossas limitações, gente. Deus conhece as minhas limitações. Deus conhece a sua limitação. Está lá em Salmo 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos chama apesar dessas limitações. Lá em 1 Coríntios 1, 27, como nós já lemos, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que são sábias. E Deus se glorifica através dessas coisas. Que loucura! Como é que pode isso? Ele vê limitação, ele traz a limitação para a presença das coisas, para o palco, e ele, através daquela limitação, ele envergonha as coisas que são sábias, as coisas que são, e ele revela através daquela limitação a glória dele. Que grande questão! Que grande questão não é se eu sou capaz. Você às vezes pode estar perguntando: Marcelo, então talvez a grande questão aqui é: será que eu sou capaz de fazer as coisas que Deus quer? A grande questão não é essa, eu sou capaz. A grande questão é: eu confio naquele que me chamou? É mais importante confiar naquele que me chamou, naquele que te chamou, do que na sua capacidade. Porque no final, a resposta continua sendo a mesma. Você vai ver lá, eu queria que você voltasse lá para o Êxodo 4, 11. A pergunta que Deus faz para Moisés: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o que é cego? E aí vem a pergunta que termina essas duas perguntas. Ele atualizou aqui, deixa eu voltar aqui. Não sou eu o Senhor? Essa é a pergunta que fica para a gente. Deus não é o Senhor? Qual que é a desculpa que você tem dado para Deus? Não responda aqui agora, não responda para mim. Responda para você mesmo. Qual é a desculpa que você tem dado para Deus? Em que área você tem focado mais na sua limitação do que na presença de Deus? Lembre-se, Deus não depende da minha capacidade. Deus não depende da sua capacidade. Porque se ele dependesse, ele não era Deus. Ele age através da minha dependência para com ele. Somos dependentes de Deus. Tá bom? Vou encerrar o estudo aqui.